Então, eu sou José Luiz Hernandes, eu sou técnico em agropecuária, formado aqui em Jundiaí, na beira de Litorânea, onde começa a minha experiência com uva, lá pelos idos de 1987. Depois sou biólogo, depois tenho mestrado em agronomia e uma especialização em viticultura e enologia na Espanha, que é onde eu acabei refinando, o meu conhecimento em uva e principalmente em vinho. Eu trabalho atualmente como pesquisador científico do IAC nessa área de viticultura e enologia. A história do vinho paulista e a vida de José Luiz se encontram em 1992, quando, após concluir seu curso técnico em agropecuária e sua graduação em biologia, se torna técnico da então Estação Experimental de Agronomia de Jundiaí. Bom, a minha história com a viticultura começa no colégio agrícola. E é ali que eu começo a aprender, muito menos com o professor do que com um funcionário, um senhorzinho chamado seu Antenor. Esse senhor, ele vivia no meio da uva, era esse agricultor, pé no chão às vezes, botina, chapéu de palha, e que sabia muito dali da prática, do dia a dia, como as coisas aconteciam. Então ali começa a minha experiência com uva. O IAC foi o cenário para a sua inserção no mundo dos vinhos, onde teve a oportunidade de trabalhar com grandes incentivadores da vitivinicultura paulista. Por exemplo, o Dr. Fernando Picarelli Martins, que era diretor da Estação Experimental de Jundiaí na época, que me apresenta para o Marinho, e me faz trabalhar com o Marinho. E eu trabalhei pouco tempo com ele, porque pouco depois que eu entrei ele aposentou. Depois dele aí veio uma pessoa que foi muito especial, e que tem um papel muito importante nessa nova história do vinho aqui em São Paulo, que é o Dr. Ivan José Antunes Ribeiro. Ele vem em 98 para substituir o Dr. Fernando quando se aposenta, um apaixonado por vinhos. E um dia a gente conversando, ele fala para mim assim, acho que até uma história, ô Zé, por que não produz vinho em São Paulo? Doutor Ivan, porque aqui o nosso clima não permite, uma produção de um vinho de qualidade, um vinho fino no caso. A gente produz vinhos comuns, mas não produz um vinho de qualidade, porque o nosso clima não permite. Falei assim, mas o clima da Serra Gaúcha é tão ruim quanto o nosso que eles produzem? E aí sai o primeiro experimento de uva fina, de vinho, nessa retomada, que é em 1999 a gente implanta, que é uma área de Shiraz e Cabernet Sauvignon, coberta e descoberta. E aí começa a entrar, já com a influência do sul, os vinhos de Isabel com Bordeaux, que aí começa a cair no gosto do paulista. Aí ele começa, até pela quantidade que começa a chegar, muito grande, e as próprias adegas locais começam a ter que produzir esses vinhos, porque é o vinho que o consumidor procura. E até hoje, se você for nas adegas aqui do Caxambu, da região, é o vinho mais procurado até hoje, acredito, Ariana? Que é o Isabel com Bordeaux, suave principalmente. Então ele vem e substitui, essa corbina, substitui, que mostra como é que vai evoluindo, o consumo desse vinho, como o consumidor do vinho aqui na região. E no meio disso tudo, aí entra um personagem, que aí já no IAC, que começa a experimentar coisas diferentes daquilo que tinha, que são as híbridas do IAC. Um produtor de Itatiba, que chama José Carlos Osso, que ele buscava as uvas lá no IAC, fazia os vinhos das híbridas e depois dava umas garrafas de vinhos pra gente. E ele teve assim um papel importante para mim, porque eu decido trabalhar com uva de vinho, estudar uva de vinho, e aí eu influencio o Marinho também a trabalhar com uva de vinho, e depois vem o Dr. Ivan e a gente junta e faz uma equipe, para trabalhar com isso, por conta de um vinho do Zé Carlos Osso. Um vinho de Máximo, que era uma híbrida, até então pouco conhecida, pouco trabalhada, de excelente qualidade. Tanto que acho que até hoje eu não tomei de novo um Máximo com aquela característica. Hoje, agora, as pessoas alguns produtores
começam a usar tecnologia na produção dos vinhos das híbridas e como começam a produzir bons vinhos de híbridas. Mas naquela época não era bem assim, né? Então, a partir do momento que eu tomo aquele vinho num churrasco em casa, uma garrafa que ele me deu, eu tinha acabado de tomar um Cabernet Sauvignon e depois fui tomar aquele vinho. Eu gosto muito de Cabernet Sauvignon. E era bom o vinho. Epa, então tem potencial aqui, né? Por que não trabalhar esse potencial? E aí é que eu passo realmente a me dedicar, né? A falar, não, vamos trabalhar com o vinho. Aí eu chamo o Marinho e falo, Marinho, para de dar Niágara, né? Vamos... Por que você trabalha só com Niágara? Ah, porque me disseram que aqui é só Niágara. Não, pera lá. A gente começa a estudar Isabel, começa a estudar Bordeaux, começa a estudar Máximo, Rainha, Madalena, né? As finas vêm um pouco depois. As finas vêm com o Dr. Ivan depois, já no 99, quase 2000. E ali começa todo um trabalho. E graças à sua sensibilidade, dedicação e paixão, seu trabalho foi sendo reconhecido. E essa caminhada profissional foi se tornando uma coleção de memórias, momentos, histórias e amigos. Mais do que um companheiro de caminhada, José Luiz é o próprio caminho na nossa família. Traça as diretrizes, faz as pesquisas e encaminha a gente. Fica diante de nós a cada momento. Então, essa é a definição dele na nossa vida. Não dá para eu falar individualmente, né? Porque somos uma família. Meu pai, sempre presente, sempre disposto a pensar primeiro nas outras pessoas, depois nele próprio. Ele que me deu muito do que eu tenho hoje de cultura, de honestidade, de humildade. Me incentivou, me apoiou em tudo que eu quis alcançar na vida até hoje. E a gente não é de falar muito, mas ele sabe que cada vez que eu chego para visitar, eu dou um abraço, um beijo. É um abraço muito sincero, é um sentimento de agradecimento por tudo que ele sabe que ele me deu na vida e continua dando. Bom, para mim, José Luiz, além de ser o meu pai, é claro, é uma pessoa com quem eu sei que sempre posso contar. Seja para me levar ao hospital quando eu não estou bem, ou seja para me ajudar a fazer projetos da faculdade. Além disso, é um exemplo de dedicação e uma pessoa que tem um coração muito grande. O Zé Luiz é uma figurinha, parte da família, um amigo incondicional. Fez parte da evolução da Beraldo de Cali em muitos momentos, sempre com palavras de incentivo, de orientação, de apoio. Uma pessoa presente, tá? Ao longo desses 20 anos de Beraldo. O ciclo da uva é uma coisa que te liga à natureza. A dormência, a poda, a brotação, a maturação. Você acompanha o ciclo anual pelo ciclo da uva. Depois que você trabalha com ela, eu acho que qualquer planta é assim, mas a uva especialmente, porque a uva é uma planta que tem memória. Você olha para a planta, né? É muito comum você ver um produtor andar pelo vinhedo, né? De longe ele percebe que está tendo um problema com aquela planta, porque ele aprendeu a conversar com ela. E a uva tem muito isso, porque ela se desenvolve respondendo ao trato. Uma uva bem tratada, ela te devolve em dobro o tratamento. Conheço o Zé Luiz desde 1987, 88, quando aqui estive em Itatiba à procura de viníferas, uvas viníferas. E foi o Zé Luiz quem me atendeu na estação do IAC experimental. Naquela ocasião, Zé Luiz era apenas uma pessoa, um funcionário, pois com muito estudo, com muita dedicação, conseguiu ser pesquisador do IAC. É com muito orgulho, com muita honra e com muito gosto que agradeço imensamente toda a paciência que o Zé Luiz teve comigo. Eu poderia descrever o José Luiz como um amigo, uma pessoa confiável, um pesquisador comprometido e muito íntegro. Colocar o seu vinho na sua taça e tomar o seu vinho, produto do seu trabalho, a sua ideia,
sua história de vida, né? Quando você tomar a sua história de vida na sua taça que você produziu, você pode ter certeza que compensa os esforços, compensa a perseverança que você teve para fazer isso. José Luiz, nós reconhecemos sua força de vontade, sua garra e todo o seu trabalho para o fortalecimento da vitivinicultura e agradecemos por toda a sua dedicação aos produtores de uva e de vinho do estado de São Paulo. José Luiz Hernandes, você faz a diferença no vinho paulista.